pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução às Criptomoedas e Aplicações na Blockchain. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante e mais conceitual para a gente entender o porquê que as criptomoedas são consideradas uma tecnologia tão revolucionária. Nós vamos falar de formação de consenso e o problema dos reis bizantinos. Reis não, generais. Formação de consenso e generais bizantinos. O que essas duas coisas têm em comum? Isso é que nós vamos ver na aula de hoje. Os generais bizantinos são uma metáfora utilizada em ciência da computação, já há bem uns 30, 40 anos, para falar do problema da formação de consenso. E na aula de hoje, nós vamos especialmente focar nos aspectos da blockchain e como a blockchain propõe uma solução, né? As várias tecnologias de blockchain, na verdade, no fundo, elas propõem uma solução para o problema de consenso. Reza a lenda, na verdade não é uma lenda, gente. Isso aí é uma história inventada pelo Leslie Lamport, uma figura importantíssima da ciência da computação mundial. Então, Leslie Lamport construiu essa metáfora dos generais bizantinos. Imaginem vocês, lá na época medieval, que você tinha uma cidadela, uma cidade fortificada, sitiada por vários generais, né, de uma mesma nação. Ou seja, existia um general comandante e vários outros generais que estavam seguindo o seu comando e eles estavam, naquele momento, sitiando uma cidade, pensando se deveriam, nos prós e contras, de lançar um ataque sincronizado para dominar aquela cidade, ou então vamos desistir porque essa muralha é muito alta. Então, ao ponderar esse problema, e estando eles espalhados no campo de batalha ao redor dessa grande cidade, eles tinham alguns problemas para poder formar esse consenso, atacar ou recuar. Quais são eles? O principal problema é a comunicação, né? Os generais não estavam uns ao lado dos outros, porque cada general comandava um setor do exército, então eles estavam cercados de milhares de soldados, cada um deles, e bem distante do general. Não dava para gritar: "Ô general, o que você acha? Vamos recuar ou vamos atacar?" Não era bem assim. Então eles tinham que trocar mensagens através de mensageiros. E aí surge todo tipo de problema. Então você tem N generais sitiando uma fortaleza. Precisam decidir se atacam ou recuam, né? Como eu falei, toda comunicação tem que ser feita através de mensageiros, tem um tempo, tem o problema: será que o mensageiro vai sobreviver até chegar no campo do outro general? Será que ele vai tomar uma flechada do inimigo? Será que o mensageiro, na verdade, ele vai trocar essa mensagem? Será que ele é um traidor? Será que o general lá do outro lado, ele é um traidor? Então tem uma série de dúvidas que passam na cabeça de cada um desses generais, não somente do comandante, sobre a confiança e a segurança dessa troca de informação. Como é que você chega a uma decisão conjunta sem ter confiança na comunicação? Lembre-se que se os generais atacarem todos ao mesmo tempo, eles têm uma chance de vitória. Se eles atacarem sem esse consenso, ou seja, metade atacar e metade recuar, provavelmente o exército da cidade vai ver: esses caras não conseguem nem se entender entre eles, vamos atacar e acabar com a raça deles. Eles provavelmente iam se ferrar. Então, o problema do consenso é sério nesse contexto. E, obviamente, um pequeno número de traidores dentre os generais atacantes, né, pode fazer com que um general leal confundir um general que em princípio seria leal, para que ele haja em desacordo com seus colegas. Então vamos olhar para dois cenários, né, nessa história dos generais, e vamos ver como é que poderia se formar esse dissenso, né, a falta de consenso. Vamos assumir que um dos generais é o comandante e os demais seus tenentes, certo? Qualquer general pode ser traidor ou leal, inclusive comandante. Então, vamos usar no cenário da esquerda, nesse primeiro cenário aqui, o comandante é leal, representado por essa cor meio esverdeada, e os traidores são representados por essa cor laranja, em homenagem a um certo líder laranja. Então, o comandante, nesse primeiro cenário, ele vai dizer: atacar para os seus comandados. Então, ele manda uma mensagem para o tenente 1 e para o tenente 2.
né? Nesse caso aqui a gente simplificou o problema para 2 generais, de forma a ficar mais fácil da gente entender o problema. Tenente 1, leal, ele recebe a mensagem do comandante, o mensageiro chegando do comandante dizendo: é para atacar. Tenente 2, que é um traidor, recebe a mensagem do comandante para atacar, mas como ele é traidor, ele retransmite a mensagem do comandante para o tenente 1, dizendo: ele disse recuar. Essa retransmissão de mensagens é muito comum em sistemas distribuídos, especialmente naquela época também, porque com o risco que corriam os mensageiros no campo de batalha, a gente tinha que duplicar as mensagens para garantir que elas chegassem aos seus destinatários, né? Então, o Tenente 1 se vê numa enrascada. Ele recebe uma mensagem, 2 mensagens que estão em conflito. O comandante manda atacar, o seu colega de campo diz recuar, disse que o comandante disse que era para recuar, pior ainda. Então, quem está mentindo? Será que o comandante é um traidor e está mandando mensagens diferentes para cada um dos seus subordinados? Ou será que o comandante realmente é leal e que meu colega aqui do lado é traidor? Né? Então, se a gente passar para o cenário da direita, aqui que eu estou apontando, o comandante é traidor e ele vai enviar a mensagem atacar para o Tenente 1 e a mensagem recuar para o Tenente 2, tentando gerar confusão. E o Tenente 2 novamente repassa a mensagem para o Tenente 1 dizendo: ele disse recuar. Só que dessa vez o Tenente 2 está falando a verdade. Quem é traidor é o comandante. E o Tenente 1 tem exatamente o mesmo dilema que ele tinha no cenário anterior para decidir quem é o traidor, o comandante ou o tenente. Então, a gente vê aí o problema da formação de consenso com somente 3 generais, sendo um traidor. Então a gente vê que não é um problema fácil. Vários profissionais da área de ciência da computação tentaram resolver o problema e chegaram à conclusão que não há solução no caso de mensagem simples. São necessários 3M mais 1 generais leais para resistir a M traidores. Então é um problema sério, né? Porque se você precisa ter esse número enorme de generais extras só para poder ser resistente a traidores, o problema do consenso está fadado ao fracasso, especialmente se você não conhece qual é o número de traidores. Esse é o problema do consenso dos generais bizantinos. Problemas de consenso ocorrem em diversos contextos de tecnologia, da sociedade, da política. Mas nós vamos nos focar aqui no consenso na área da computação. Vamos imaginar primeiro um sistema distribuído de servidores que, na verdade, desejam formar consenso. Eles não são traidores, eles estão apenas lidando com incertezas nas mensagens, problemas de atrasos de mensagens, etc., que podem interferir com o consenso. Então é o caso mais tranquilo. Quais são os requisitos básicos para um mecanismo de consenso? Primeiro, o que você gostaria é que houvesse descentralização, que não exista uma autoridade central que vai validar em definitivo o estado do sistema, ou uma transação, uma mensagem. Porque se existir uma autoridade central, se essa autoridade central for perdida, toda a chance de consenso ou coordenação é perdida. Você gostaria de ter um quórum estruturado. Você gostaria de ter regras onde partes vão trocar mensagens de forma pré-definida, e essa forma pré-definida pode variar, para que exista um determinismo no processo. Você gostaria de ter autenticação, ou seja, você gostaria de saber de quem você recebe a sua mensagem, ou seja, que os pares possam ser identificáveis. Você quer integridade, ou seja, que as mensagens enviadas que são recebidas de um lado sejam de fato as que foram enviadas, e essa integridade frequentemente é resolvida através de criptografia. Você gostaria de obter verificação de origem, ou seja, possível saber quem enviou uma mensagem. Você quer privacidade, ou seja, apenas o destinatário pode ler a sua mensagem. A mensagem certa para o destinatário errado pode causar grande confusão, certo? Você quer tolerância a falhas. Claro, se um elemento dessa rede que está trocando essas mensagens
sair da rede, a rede tem que continuar funcionando e sendo capaz de formar consenso. E, obviamente, você deseja, por fim, performance. Que essas mensagens sejam mandadas rapidamente, sem latência, que o tamanho da rede não impacte a formação de consenso, etc. Então, esses requisitos técnicos definem de uma maneira bem mais detalhada o problema de consenso que a gente introduziu com os generais bizantinos. E é esse problema que a Bitcoin, particularmente, através do artigo do Satoshi, resolve. E ela resolve isso através da prova de trabalho. Lembra que no problema do general bizantino, o que acontece? O principal problema da formação de consenso é que, você não sabe de quem vem a mensagem, você não tem garantia da integridade da mensagem. Então você não sabe se a mensagem que veio do general, transmitida diretamente por ele ou transmitida pelo outro general, pelo seu par, se é de fato a mensagem que saiu. Então, esse problema e o problema correlato de que as mensagens não podem ser modificadas após serem enviadas, é o problema que a Bitcoin resolveu através da prova de trabalho e das chaves criptográficas. A gente já falou que a inclusão de uma transação na blockchain é custosa, mas a sua verificação é muito simples. Ou seja, uma vez que uma transação é inserida, a partir do momento em que outras transações se acumulam após essa primeira transação, a modificação de uma transação antiga torna-se computacionalmente inviável. No entanto, a verificação de que uma transação é correta, que ela veio da carteira onde ela disse que vinha, tudo isso é verificável em um átimo, num intervalo de tempo muito curto, sem custo computacional. Essa é a ideia de funcionamento central da blockchain que a gente já discutiu em aulas passadas. Além disso, a blockchain é pública, permitindo que todos os pares, os membros da rede, enxerguem todas as transações. Isso elimina a possibilidade de gastos duplos, porque eu sei exatamente que aquela carteira já gastou aquele dinheiro, foi para outro lugar. Se em algum momento aparecer uma outra transação vindo daquela carteira que já foi esvaziada no instante anterior e não recebeu nenhum outro aporte, eu já sei que aquela transação é inviável e ela é automaticamente descartada pela rede. Dessa forma, o consenso é rápido e as mensagens falsas são ignoradas. Todas as transações são públicas e são publicadas por cada um dos pares, eliminando gargalos de comunicação. As assinaturas digitais permitem a identificação da origem das transações, ou seja, eu não posso gastar o seu dinheiro nem você o meu. Os pares podem se conectar e desconectar à rede sem afetar o funcionamento dela, porque ela funciona por maioria simples, então não importa o tamanho da rede, desde que a maioria concorde sobre o estado da blockchain. E o tamanho dessa rede não vai afetar o poder computacional dela, porque como o custo da prova de trabalho é dinâmico, o tamanho da rede é sempre... o poder computacional da rede não afeta o tempo necessário para se registrar uma transação ou o tempo que demandaria a falsificação de uma transação. É claro que a Bitcoin, tendo revolucionado esse problema do consenso e por isso se tornando tão famosa em tão pouco tempo, incitou a formação, a construção de outros algoritmos que são variações sobre o tema. Então vamos falar um pouquinho de outros algoritmos de consenso usando blockchain. Por exemplo, Proof of Elapsed Time. A Intel, juntamente com outras grandes corporações, resolveu retirar uma das principais críticas à prova de trabalho da Bitcoin, que é a demanda por energia elétrica que é necessária para se resolver os desafios de mineração da Bitcoin. A energia necessária para se fazer uma mineração de um bloco na blockchain do Bitcoin é equivalente ao consumo de uma pequena cidade. Então, isso, ao mesmo tempo que dá segurança, a prova de trabalho está aí para dar segurança à blockchain da Bitcoin. Por outro lado, não existe um limite superior claro ao custo energético de funcionamento da Bitcoin. E, além do mais,
Não se sabe se os retornos econômicos atualmente estabelecidos nas regras da Bitcoin vão ser suficientes perante o custo crescente da eletricidade para produzir as Bitcoins. Então esse é um problema. Dessa forma, a Intel resolveu utilizar uma tecnologia que eles têm chamado de Trusted Execution Environment, que é basicamente um grande backdoor nas suas CPUs, ou seja, um mecanismo através da qual código pode ser executado na sua CPU sem que o sistema operacional ou qualquer software escrito sobre o sistema operacional possa ter conhecimento ou controlar. Então essa tecnologia seria utilizada para fazer um outro mecanismo de mineração da blockchain, de uma blockchain, não a blockchain da Bitcoin, obviamente. E a segurança e a honestidade dessa mineração seria garantida pelos softwares de randomização da Intel. Não sei quanto a você, mas eu não me sinto muito seguro com essa proposta. Funcionaria mais ou menos assim. Cada CPU de cada device da Intel pelo mundo afora rodaria um algoritmo de eleição aleatório, tipo uma loteria. Essa loteria elegeria um device para ser o minerador da vez. Esse minerador verificaria a validade da transação, resolveria um problema criptográfico simples e inseriria essa transação no bloco. Em seguida, um novo sorteio, uma nova loteria, selecionaria um outro device que faria a mesma coisa. E como essa aleatoriedade seria perfeita graças ao software perfeito da Intel, então seria um sistema onde não haveria manipulação das transações, teoricamente, e portanto você teria a resolução do problema do consenso sem o custo energético. Se você fica um pouco curioso ou duvidoso sobre a efetividade desse sistema, eu recomendo você a consultar esse link aqui no fim da página desse slide e ver por você mesmo, lendo a documentação da Intel, se isso de fato tem potencial para dar origem a um sistema justo de registro de transações num ledger, numa blockchain distribuída. O segundo tipo interessante de prova alternativa seria a prova de capacidade. A prova de capacidade, que tem várias versões, né? É uma prova do tipo quem paga mais pode mais. Ou seja, essa prova de capacidade ela foi incluída numa criptomoeda chamada Burstcoin. É a única que a gente conhece até agora que usa esse tipo de coisa. E basicamente os usuários oferecem espaço em disco para a rede. E quanto mais espaço em disco aquele usuário oferece, maior a probabilidade dele resolver o próximo bloco. Simples, não? Mas não está claro para a gente que esse sistema seja imune a atores ricos e mal intencionados que queiram pagar para poder realizar gastos duplos. Porque afinal de contas, se você conseguir consistentemente ser o solucionador de blocos, você pode alterar a blockchain alguns passos para trás e gastar 2 vezes suas moedas. Mas vamos dar o benefício da dúvida, e aqui também nesse slide tem o texto do white paper da prova de capacidade da Burstcoin. Dá uma olhada. Eu não estou defendendo nenhuma dessas provas. A diferença da prova da Bitcoin, da prova de trabalho, é que a gente já sabe que ela funciona. Está em funcionamento desde 2008 e até agora não deixou a gente na mão. Vamos ver se essas provas conseguem esse mesmo nível de confiabilidade. Uma outra prova muito famosa que visa, né? Lembrando, né, que essas provas são justamente mecanismos para permitir através do solucionamento de um problema complexo, permitir a garantia de correção das mensagens, de que o seu conteúdo nunca foi alterado e nem nunca será. No caso da prova de Proof of Stake, vamos usar o termo em inglês, por falta de uma prova de patrimônio, né? Sei lá, seria um termo pouco utilizado em português. Nesse caso, os solucionadores de blocos são escolhidos de forma probabilística, em contraste à prova de trabalho, onde eles são escolhidos por quem gasta mais eletricidade.
A probabilidade de ser escolhido nesse caso é proporcional ao seu patrimônio, ou seja, se você tem mais moedas naquele sistema, você tem mais chance de ser escolhido para ser o minerador do bloco e assim ficar ainda mais rico. Pode parecer uma estratégia de pirâmide, mas tem alguma validade esse raciocínio, porque na verdade diria que quem tem mais patrimônio investido no sistema está mais interessado, estaria mais interessado em ver esse sistema funcionar adequadamente. Caso contrário, essa moeda perderia valor e essa pessoa perderia rapidamente todo o seu patrimônio. Faz sentido, né? Sim, faz sentido. Agora, funciona? Bom, até que eu veja a prova, eu reservo o meu julgamento para mais um pouquinho para frente. Nesses casos de prova de patrimônio, os blocos são forjados, tipicamente, ao invés de minerados. Ou seja, o que significa isso? Para evitar esse feedback positivo, você minera mais porque você tem mais, e aí quando você minera mais, você ganha mais. E aí, para minimizar um pouco, não zerar completamente, as moedas são todas criadas de uma vez no início daquele sistema e o seu número tende a permanecer constante na maioria das propostas que usam Proof of Stake. A recompensa para o trabalho do minerador seria apenas as fees das transações. Então, muitas moedas, inclusive a Bitcoin, cobram tarifas por transação. E essas tarifas, então, como um bloco contém muitas transações, ele teria um valor razoável em tarifas que serviria de incentivo para que pessoas desejassem, além do seu stake no sistema, desejassem minerar aquela blockchain. Curiosamente ou não, a Ethereum tem um plano de adotar Proof of Stake para uma versão futura do seu sistema. Resta saber quais são as vulnerabilidades ainda não conhecidas desse tipo de prova. Vamos esperar para ver. Com isso, eu encerro essa pequena excursão sobre variações da prova de trabalho da Bitcoin, que são o cerne da solução ao problema do consenso proposto pela Bitcoin através do artigo do Satoshi Nakamoto, lá atrás. Existem um número grande de outras variações sobre essas provas que vocês podem encontrar nos white papers das várias criptomoedas que existem hoje aí no mercado. Muitas usam provas de trabalho simples, ou vão usar alguma dessas provas que eu acabei de mencionar, mas é sempre uma boa leitura estudar essas provas para entender para onde o mercado das criptomoedas está indo no sentido da manutenção, da segurança e confiabilidade da blockchain em suas várias encarnações. Então por hoje é isso, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo e fiquem antenados para a próxima aula do nosso curso. Até!